Quando um carro luxuoso estaciona em frente a uma casa humilde na zona rural, um homem arrogante, de terno impecável, bate à porta com raiva. Sua ex-empregada o recebe e, ao levá-lo para o quintal, revela um segredo chocante. O menino que brinca, ali é filho dele. A mãe implora por ajuda para pagar o tratamento caro da doença autoimune da criança, ameaçando expor a corrupção em seus negócios caso ele recuse. Em um ato de pura crueldade, o homem a empurra com força para dentro do poço, fazendo-a bater a cabeça e perder a consciência. O menino de 6 anos testemunha tudo, chorando desesperadamente enquanto o homem rico parte sem olhar para trás. Sozinho, com a mãe inconsciente no fundo do poço e sem ninguém por perto, o garoto enfrenta o desespero mais profundo. Mas o que ninguém esperava é que um cavalo branco que pastava nas redondezas seria atraído pelos soluços da criança. E o que este animal faz nas próximas horas desafia toda a compreensão humana. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado, vamos voltar à nossa história. Miguel brincava despreocupadamente no quintal de sua casa simples, construindo castelos imaginários com pequenos gravetos e pedras que encontrava pelo caminho. O sol da tarde pintava sombras douradas no gramado mal aparado, enquanto uma brisa suave balançava as folhas das árvores antigas que cercavam a propriedade. Com apenas 6 anos de idade, ele já demonstrava uma maturidade surpreendente em seus olhos castanhos profundos, herança de uma vida que, mesmo tão curta, já conhecia suas doses de dificuldade. Ana, sua mãe, observava-o pela janela da cozinha enquanto lavava a louça do almoço, um sorriso terno em seus lábios ao ver a alegria genuína do filho. As preocupações que carregava pareciam pesar ainda mais naquela tarde específica. O tratamento para a doença autoimune de Miguel estava cada vez mais caro, e os recursos que havia guardado durante anos de trabalho árduo como empregada doméstica começavam a minguar perigosamente. O som de um motor potente cortou o silêncio bucólico da zona rural. Um Audi preto, reluzente e imponente, destoava completamente da paisagem simples ao estacionar em frente ao portão de madeira gasta. Ana sentiu seu coração acelerar ao reconhecer o veículo. Suas mãos tremeram levemente enquanto secava-as no avental, tentando reunir toda a coragem que vinha ensaiando nos últimos dias. Miguel, querido, continue brincando aqui fora, está bem? Mamãe precisa conversar com uma pessoa, ela disse, sua voz traindo um leve tremor que o menino, em sua inocência, não percebeu. Ele apenas assentiu, absorto em seu mundo de fantasias. Roberto Mendes desceu do carro, com a mesma arrogância que Ana lembrava dos tempos em que trabalhava em sua mansão. O terno italiano impecável e os sapatos lustrados pareciam uma afronta à simplicidade do lugar. Seu rosto, normalmente controlado em uma máscara de superioridade, hoje exibia claramente irritação e algo que poderia ser descrito como medo contido. Você tem muita coragem de me ameaçar, Ana, ele sibilou assim que ela abriu a porta, sem esperar por qualquer cumprimento. Ou muita estupidez. 6 anos, Roberto, Ana começou, sua voz agora firme. 6 anos guardando esse segredo, criando nosso filho sozinha, sem pedir nada a você. Roberto deu um passo ameaçador em sua direção, os olhos faiscando de ódio. Você não tem provas de nada. Foi neste momento que Miguel, atraído pelos gritos, começou a se aproximar timidamente. Seus pequenos passos hesitantes na grama chamaram a atenção de Roberto, que pela primeira vez olhou realmente para o menino. O choque momentâneo em seu rosto ao reconhecer traços seus naquela criança, rapidamente se transformou em fúria pura. Os documentos provam tudo, Ana insistiu, recuando instintivamente.
as assinaturas falsificadas, os depósitos em contas fantasmas. O movimento foi tão rápido que Ana mal teve tempo de registrar. Roberto avançou com violência, empurrando-a com força. Ela cambaleou para trás, seus pés tropeçando na borda do poço. Por um momento terrível, o tempo pareceu congelar. Seus olhos encontraram os de Miguel, que assistia à cena paralisado de medo. Então a gravidade cobrou seu preço e Ana sentiu seu corpo cair na escuridão fria do poço. O som do impacto ecoou como um trovão no quintal silencioso, seguido pelo grito desesperado de Miguel. Mamãe! Roberto permaneceu imóvel, observando a cena com uma frieza que contrastava brutalmente com o desespero da criança. Seus olhos, antes tomados pela fúria, agora calculavam friamente a situação. Aproximou-se da borda do poço, ignorando os soluços do menino, e fitou a escuridão abaixo. Miguel ergueu os olhos marejados para aquele homem que sua mãe havia chamado de Roberto, sentindo pela primeira vez na vida o que era verdadeiro ódio. Mesmo em sua tenra idade, conseguia compreender a crueldade daquele gesto, a maldade por trás daquelas palavras. Roberto ajustou a gravata cara com dedos que não demonstravam o menor tremor. Esqueça que me viu aqui, moleque. Se alguém perguntar, sua mãe caiu sozinha. Virou-se e começou a caminhar em direção ao seu carro luxuoso. Mamãe! Chamou novamente, debruçando-se perigosamente sobre a borda do poço. Na escuridão abaixo, conseguiu distinguir um gemido fraco. Seu coração disparou. Sua mãe estava viva. Mãe, segura a corda! Gritou, agarrando a outra extremidade com toda a força que seus bracinhos permitiam. Mas por mais que puxasse, por mais que seus músculos pequenos tremessem com o esforço, era impossível para uma criança de 6 anos erguer o peso de um adulto. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que normalmente o fascinavam. Hoje, porém, as sombras crescentes apenas aumentavam seu medo. A noite estava chegando, e com ela o frio que sua mãe tanto detestava. Miguel correu para dentro de casa, procurando freneticamente o telefone antigo que ficava sobre a mesinha da sala. Suas mãos pequenas seguraram o aparelho pesado, mas ao olhar para os números, percebeu que não sabia qual digitar. Sua mãe sempre dizia que em emergências era para ligar para a polícia, mas qual era mesmo o número? Os botões pareciam dançar diante de seus olhos mareados. Frustrado, deixou o telefone cair no chão e voltou correndo para o quintal. O frio começava a se intensificar e ele podia ouvir sua mãe gemendo de dor no fundo do poço. Olhou ao redor do quintal, procurando desesperadamente algo que pudesse ajudar. Havia uma escada encostada no galinheiro, mas era pesada demais para ele mover sozinho. Tentou empurrá-la mesmo assim, seus pequenos tênis escorregando na grama enquanto fazia força, mas a escada nem se moveu. O céu escurecia rapidamente agora, e com ele crescia o pânico no coração de Miguel. Lembrou-se de todas as vezes que sua mãe o havia protegido, consolado quando estava com medo, cuidado dele quando estava doente. Agora era ela quem precisava dele, e ele se sentia completamente impotente. Apenas o silêncio respondeu. Miguel abraçou os próprios joelhos, tremendo tanto de frio quanto de medo. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, mas pela primeira vez em sua vida, sua beleza não trazia conforto algum. Foi então que um som diferente cortou o ar da noite, o relinchar distante de um cavalo. Miguel ergueu a cabeça, suas lágrimas momentaneamente esquecidas. Conhecia aquele som. Era o cavalo branco que às vezes via pastando nos campos vizinhos, um animal majestoso que sempre o fascinou de longe. O relincho soou novamente, mais próximo desta vez. Miguel se levantou, seus olhos vermelhos de tanto chorar procurando na penumbra.
e lá estava ele. Uma forma branca e imponente aproximando-se da cerca baixa que delimitava a propriedade. O cavalo parou por um momento, como se avaliasse a situação. Seus olhos inteligentes pareciam brilhar no escuro, fixos em Miguel. Então, para completo espanto do menino, o animal saltou a cerca com graciosidade, aproximando-se lentamente do local onde ele estava. Miguel permaneceu imóvel, observando com fascínio enquanto o majestoso cavalo branco se aproximava. O animal movia-se com uma suavidade quase sobrenatural, seus cascos mal fazendo barulho na grama úmida do quintal. Sob a luz prateada da lua que começava a surgir, sua pelagem brilhava como neve recém-caída. "Você veio me ajudar?" Miguel sussurrou, sua voz ainda trêmula das lágrimas derramadas. O cavalo inclinou levemente a cabeça, como se estivesse realmente escutando. Seus olhos grandes e escuros refletiam uma inteligência que ia além da compreensão do menino. Do fundo do poço veio outro gemido fraco de Ana. O som pareceu despertar algo no cavalo, que imediatamente se dirigiu à borda de pedra, baixando sua cabeça nobre para observar a escuridão abaixo. Miguel sentiu uma pontada de esperança crescer em seu peito. Era como se o animal entendesse exatamente o que estava acontecendo. "Minha mãe está lá embaixo", explicou Miguel, apontando para o poço. "Aquele homem mau empurrou ela. Eu tentei ajudar, mas sou muito pequeno." Suas palavras saíram entrecortadas por soluços renovados. Você quer puxar a corda?" Miguel perguntou, seus olhos se arregalando com a possibilidade. O cavalo bufou em resposta, continuando a manipular a corda com surpreendente destreza. Com as mãos tremendo de excitação e nervosismo, Miguel começou a trabalhar na corda, tentando amarrá-la de alguma forma que permitisse ao cavalo puxá-la. Seus dedos pequenos lutavam com os nós, enquanto sua mente infantil tentava lembrar tudo o que já havia visto sobre amarrações em seus livros de aventura. A resposta veio fraca, mas audível. "Miguel, cuidado, não chega perto da borda." O cavalo observava pacientemente, às vezes dando pequenos passos inquietos, como se estivesse ansioso para ajudar. Quando Miguel finalmente terminou sua amarração improvisada, o animal imediatamente se posicionou, permitindo que o menino colocasse a corda sobre seu pescoço robusto. O cavalo começou a recuar lentamente, esticando a corda. Miguel podia ouvir sua mãe se movendo no fundo do poço, provavelmente tentando agarrar a corda na escuridão. Por um momento, pareceu que o plano poderia funcionar. Eu bati a cabeça." A voz dela soou ainda mais fraca que antes. "Está muito escuro. Não consigo ver a corda direito." Foi então que o cavalo fez algo completamente inesperado. Soltando-se gentilmente da corda, ele se aproximou de uma área próxima ao poço e começou a cavar o solo com seus cascos poderosos. A terra, ainda úmida do orvalho da noite, cedia facilmente sob sua força. O cavalo relinchou em resposta, continuando seu trabalho com determinação. Miguel, sentindo-se útil pela primeira vez desde que tudo começou, correu para dentro de casa e voltou com uma pequena pá de jardim que sua mãe usava para cultivar suas flores. Lado a lado, menino e cavalo trabalharam sob a luz da lua. O animal, removendo grandes quantidades de terra com seus cascos fortes, enquanto Miguel ajudava como podia com sua pazinha, jogando a terra para longe do poço. Era um trabalho lento e cansativo, mas havia algo de mágico naquela parceria improvável. Do fundo do poço, Ana ouvia os sons da escavação acima, dividida entre o medo pelo filho e uma esperança crescente ao perceber que, de alguma forma extraordinária, ele não estava mais sozinho naquela situação desesperadora. As horas se arrastavam como uma eternidade para o pequeno Miguel.
Suas mãos, desacostumadas ao trabalho pesado, já apresentavam bolhas doloridas de tanto cavar, mas ele se recusava a parar. O cavalo branco continuava seu trabalho incansável, removendo terra metodicamente com seus cascos poderosos, criando aos poucos uma rampa que descia em direção ao fundo do poço. A lua já estava alta no céu quando Miguel sentiu as primeiras gotas de chuva. De início, eram apenas respingos esparsos, mas logo se transformaram em uma garoa constante que começava a transformar a terra em lama. O menino olhou para o céu com preocupação. Sua mãe sempre dizia que não era bom ficar na chuva, que podia pegar um resfriado. "Estou bem, meu amor." A voz de Ana soou mais forte do que antes, o que trouxe algum alívio ao coração do menino. "Mas você precisa entrar. Vai se molhar todo." Foi então que um ruído diferente chamou a atenção de Miguel. O som inconfundível de um motor potente se aproximando. Seu coração disparou ao reconhecer o ronco familiar do carro de Roberto. O homem mau estava voltando. "Miguel!" A voz de sua mãe soou urgente do fundo do poço. "Vai se esconder, não deixa ele te ver." Roberto saiu do carro xingando, protegendo seu terno caro da chuva com um guarda-chuva preto. Seus olhos se arregalaram por um momento ao ver o cavalo, mas logo se estreitaram em fúria ao perceber o que estava acontecendo. O cavalo imediatamente se moveu, posicionando seu corpo entre Roberto e o menino. Seus olhos, normalmente gentis, agora brilhavam com um aviso claro. Roberto parou, momentaneamente desconcertado pela presença do animal imponente. Miguel, protegido pela presença do cavalo, sentiu uma coragem que não sabia que possuía. "Você machucou minha mãe", acusou, sua voz tremendo mais de raiva do que de medo. "Você é um homem mau." A chuva caía mais forte agora, transformando o quintal em um lamaçal escorregadio. Roberto tentou circundar o cavalo, mas o animal se movia com uma agilidade surpreendente, sempre mantendo Miguel protegido atrás de seu corpo. "Ah, é mesmo?" Roberto zombou, mas havia um tremor em sua voz que traía seu nervosismo diante do cavalo. "E quem vai acreditar na história de um moleque sobre um cavalo mágico que apareceu do nada?" "Eu sei dos papéis", Miguel disse, vendo como o rosto de Roberto empalideceu mesmo na escuridão. "Mamãe me contou onde estão." "Você está brincando com fogo, moleque", Roberto rosnou, sua voz pingando veneno. "Talvez seja a hora de você se juntar à sua mãe naquele poço." "Última chance, moleque." Roberto deu mais um passo à frente, seu guarda-chuva abandonado, o terno caro completamente encharcado. "Me diz onde estão aqueles papéis, ou você vai se arrepender." "Cala a boca!" Roberto gritou em direção ao poço, sua face contorcida em uma máscara de ódio. "Você e esse moleque já me causaram problemas demais." "Onde você pensa que vai?" Roberto berrou ao perceber o movimento, mas quando tentou seguir o menino, o cavalo empinou violentamente, forçando-o a recuar. Lá fora, podia ouvir Roberto xingando e ameaçando, enquanto o cavalo respondia com relinchos desafiadores. Miguel sabia que não tinha muito tempo. Começou a abrir gavetas e armários, suas mãos pequenas tremendo enquanto procurava algo que nem sabia exatamente como era. Foi quando se lembrou de algo que sua mãe sempre dizia: as coisas mais importantes ficam guardadas com as mais preciosas. E o que era mais precioso para ela? As fotos de Miguel. O menino correu para o quarto de sua mãe, direto para a cômoda onde ela guardava o álbum de fotografias. Ao abrir a gaveta, seu coração deu um salto. Escondido sob o álbum, havia um envelope pardo, grosso e pesado. Quando Miguel o pegou, algumas folhas escaparam, espalhando-se pelo chão. Mesmo com sua leitura ainda iniciante, ele reconheceu o nome Roberto Mendes, impresso em várias delas. Agarrando o envelope e as folhas caídas, Miguel correu de volta para o quintal, chegando a tempo de ver uma cena que gelou seu sangue.
Roberto havia conseguido passar pelo cavalo e estava perigosamente próximo ao poço, segurando uma pedra grande em sua mão. "Não!" Miguel gritou, sua voz pequena, quase perdida no barulho da tempestade. Mas foi o suficiente para chamar a atenção de Roberto, que se virou bruscamente. Mas o cavalo já estava em movimento. Com uma velocidade impressionante, o animal se colocou novamente entre Miguel e Roberto, desta vez empurrando o homem para longe do poço com seu corpo possante. Roberto olhou do menino para o cavalo, depois para os documentos. Seu rosto uma mistura de fúria e medo. A chuva continuava caindo impiedosamente, encharcando os papéis que Miguel segurava como se fossem um escudo. O cavalo aproveitou o momento para empurrar Roberto mais uma vez, mantendo-o afastado tanto de Miguel quanto do poço. O homem tentou se levantar, mas seus sapatos caros não tinham aderência no lamaçal que o quintal havia se tornado. E então, como resposta às suas preces, uma luz surgiu na estrada. Os faróis de um carro se aproximando lentamente pela estrada enlameada. Roberto se levantou rapidamente, tentando recuperar alguma dignidade, enquanto limpava o lodo de seu terno arruinado. Seus olhos saltavam entre Miguel e o carro que se aproximava, calculando suas opções cada vez mais limitadas. Miguel apertou os documentos contra o peito, sentindo o papel molhado grudar em sua camiseta encharcada. O cavalo deu um passo para mais perto dele, suas patas enormes afundando na lama com determinação protetora. "Tem alguém aí?" Uma voz grave chamou. "Ouvi gritos!" "Meu Deus do céu!" José exclamou ao se aproximar e compreender a situação. "Ana está no poço? Como isso aconteceu?" José olhou de Roberto para Miguel, sua expressão mudando ao reconhecer o empresário. "Senhor Mendes, o que o senhor está fazendo aqui?" "Não precisa se envolver." Roberto deu um passo em direção ao fazendeiro, sua voz agora carregando uma ameaça velada. "Eu já chamei as autoridades competentes. Elas devem chegar a qualquer momento." Foi então que o cavalo branco relinchou alto, chamando a atenção de todos. O animal começou a bater o casco no chão, apontando com seu focinho para a rampa parcialmente escavada que descia em direção ao poço. José olhou admirado para o animal, reconhecendo-o. "É o cavalo do velho Pedro. Sempre soube que era um bicho especial. Já vi ele ajudando bezerros atolados no pasto." O fazendeiro se virou para Miguel, agachando-se para ficar na altura do menino. "Filho, me conta direito o que aconteceu. E que papéis são esses que você está segurando?" O cavalo reagiu instantaneamente, empinando entre Roberto e Miguel. José, percebendo o perigo, puxou o menino para trás de si. Os papéis molhados escaparam das mãos pequenas de Miguel, espalhando-se pelo chão enlameado como folhas de outono. Os documentos dançavam na lama, carregados pela água da chuva que formava pequenos riachos no quintal. Roberto mergulhou tentando agarrá-los, mas o cavalo continuava bloqueando seu caminho, movendo-se com agilidade surpreendente no terreno escorregadio. José aproveitou o momento para agir. "Não!" Roberto gritou, finalmente conseguindo agarrar alguns dos papéis encharcados. "Você não tem autoridade para..." O pânico tomou conta de Miguel. Ele sabia o que sua mãe queria dizer. O poço estava enchendo com a água da chuva. Suas pernas pequenas tremeram com a realização do perigo, mas algo dentro dele se fortaleceu. Não podia deixar sua mãe se afogar. Mas Roberto não estava mais interessado em manter as aparências. Com um punhado de documentos molhados em suas mãos, ele começou a recuar em direção ao seu carro. "Vocês não têm provas de nada!" gritou por sobre o barulho da tempestade. "É a palavra de uma empregada contra a minha." "Olha isso!" Miguel gritou de repente, erguendo uma das folhas molhadas que conseguira recuperar. Mesmo na chuva, era possível ver uma fotografia grampeada ao documento. Uma imagem de Roberto em um local que parecia um depósito, apertando a mão de homens de aparência suspeita. "Chega!" O fazendeiro trovejou,
sua voz rivalizando com a tempestade. Tem uma mulher precisando de ajuda ali embaixo e o senhor só se preocupa com uns papéis? Que tipo de homem é você? Neste momento, algo extraordinário aconteceu. O cavalo, que observava tudo atentamente, subitamente se moveu em direção aos documentos espalhados. Com uma delicadeza impressionante, começou a usar seu focinho para empurrar os papéis para longe das poças, juntando-os em uma pequena pilha sobre um trecho mais alto do terreno. Miguel, entendendo a intenção do animal, correu para ajudar, recolhendo os documentos que o cavalo salvava da lama. Roberto assistia à cena paralisado, seu rosto uma máscara de fúria e incredulidade. José ignorou o empresário e começou a descer no poço, iluminando o caminho com sua lanterna. A rampa, parcialmente escavada pelo cavalo, facilitava um pouco o processo, mas ainda era perigoso com toda aquela chuva. Miguel observava ansiosamente a descida do fazendeiro. Seus pequenos dedos agarrados à crina molhada do cavalo em busca de conforto. O animal permanecia perfeitamente imóvel, como se entendesse a importância de seu papel protetor. Ele vai fugir, Miguel gritou desesperado, vendo os últimos documentos nas mãos de Roberto através do vidro do carro. O carro de luxo girou descontroladamente, suas rodas perdendo completamente a tração no terreno enlameado. Com um baque surdo, acabou atolado em uma vala lateral, suas rodas girando inutilmente no ar. "Maldito cavalo!" ele gritou, jogando os papéis destruídos no chão. "Vocês vão me pagar por isso! Todos vocês!" "Precisamos puxar eles para cima!" Miguel gritou, correndo até a corda que estava amarrada na picape de José. Suas mãozinhas pequenas agarraram o material áspero, tentando puxar, mas era um esforço inútil para seus braços frágeis. "Isso!" Miguel incentivou, seu rosto iluminando-se com esperança. "Puxa mais forte!" Roberto observava a cena com um misto de raiva e incredulidade. Seu carro estava atolado, os documentos destruídos, e agora testemunhava um cavalo e um menino de 6 anos trabalhando juntos para resgatar a mulher que ele havia tentado silenciar. O cavalo percebeu o movimento, mas não podia soltar a corda. José e Ana dependiam de sua força para sair do poço. Miguel viu o dilema nos olhos inteligentes do animal e tomou uma decisão corajosa. Roberto parou, surpreso com a coragem da criança. Por um momento, pai e filho se encararam através da cortina de chuva. Um homem destruído por sua própria maldade e um menino fortalecido por seu amor incondicional. "A polícia!" Miguel gritou com alegria. "Eles vieram nos ajudar!" Mas subestimou a conexão entre a criança e o cavalo. Mesmo ainda puxando a corda, o animal conseguiu dar um coice preciso no ar, assustando Roberto o suficiente para fazê-lo recuar e escorregar na lama. "Mamãe!" Miguel correu até ela, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Ana estava pálida e gelada, mas respirava. Seus olhos se abriram levemente ao ouvir a voz do filho. As viaturas policiais chegaram neste momento, seus faróis iluminando completamente a cena caótica. José apoiando Ana encharcada no chão, Miguel ajoelhado ao lado da mãe, o cavalo branco ainda segurando a corda em seus dentes e Roberto caído na lama, a máscara de arrogância finalmente destruída. Os policiais rapidamente assumiram controle da situação. Enquanto alguns cuidavam de chamar uma ambulância para Ana, outros começaram a recolher os documentos espalhados pelo quintal. Roberto foi detido, suas roupas encharcadas e sujas, contrastando grotescamente com as algemas brilhantes em seus pulsos. As luzes da ambulância se juntaram às da polícia, pintando o céu noturno com flashes vermelhos e azuis que competiam com os relâmpagos da tempestade. Os paramédicos trabalhavam rapidamente, envolvendo Ana em cobertores térmicos enquanto verificavam seus sinais vitais. Miguel não desgrudava da mãe, suas pequenas mãos agarradas firmemente às dela.
Você precisa soltar a mão dela um pouquinho, filho. Uma paramédica gentil explicou, agachando-se para ficar na altura do menino. Só enquanto a gente cuida dos machucados dela, está bem? Que cavalo extraordinário, comentou José, que observava a cena enquanto dava seu depoimento a um dos policiais. Nunca vi nada igual em 40 anos de lida com animais. Exatamente, José confirmou. E não só isso. Ele protegeu o menino, ajudou a salvar os documentos, impediu aquele homem de fugir. É como se entendesse tudo o que estava acontecendo. Temos algo grande aqui, ele murmurou para seu parceiro. Registros de desvio de dinheiro, sonegação de impostos, contratos fraudulentos. O Sr. Mendes vai ter muito o que explicar. Roberto, sentado no banco traseiro de uma das viaturas, observava tudo com um olhar derrotado. Sua tentativa de proteger seus segredos tinha se transformado em seu pior pesadelo. A imagem de poder e respeitabilidade que construíra ao longo dos anos desmoronava na mesma velocidade que a chuva transformava seus documentos em pasta de papel. O menino ergueu o rosto do pelo do cavalo, suas bochechas marcadas por lágrimas e chuva. Com uma maturidade surpreendente para seus 6 anos, começou a narrar os eventos da noite. Sua voz pequena tremia às vezes, mas mantinha-se firme enquanto descrevia como Roberto havia empurrado sua mãe, como o cavalo aparecera para ajudar e como tinham trabalhado juntos para tentar salvá-la. Eu lembrei que mamãe sempre guarda as coisas importantes junto com minhas fotos. Miguel explicou, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto ao pensar na esperteza de sua mãe. Porque ela diz que eu sou a coisa mais importante do mundo para ela. Miguel balançou a cabeça. Ele sempre fica nos campos por aí. Às vezes eu vejo ele de longe, mas hoje ele veio me ajudar, como se soubesse que eu precisava. O menino correu até a maca, o cavalo acompanhando cada passo seu como uma sombra protetora. Ana estendeu a mão, tocando primeiro o rosto do filho e depois o focinho do animal. O animal relinchou suavemente em resposta, seus olhos inteligentes parecendo entender cada palavra. A chuva começava a diminuir agora, transformando-se em uma garoa fina que caía como uma cortina prateada sob as luzes dos veículos de emergência. Miguel olhou ansioso para o cavalo, dividido entre acompanhar sua mãe e deixar seu protetor para trás. José, percebendo sua preocupação, se aproximou. Os dias que se seguiram ao incidente foram um turbilhão de acontecimentos para Miguel. O hospital, com seus corredores brancos e intermináveis, tornou-se seu segundo lar enquanto sua mãe se recuperava. Ana havia sofrido uma concussão séria na queda, além de algumas costelas trincadas, mas os médicos garantiam que ela ficaria completamente bem com o tempo adequado de recuperação. O que mais surpreendia as enfermeiras era a maturidade do pequeno Miguel. Ele passava horas sentado ao lado da cama da mãe, contando histórias, mostrando desenhos que fazia e, principalmente, falando sobre o cavalo branco que os havia salvado. Ana sorria, seu rosto ainda pálido, mas seus olhos cheios de amor. Ele é especial mesmo, meu amor, assim como você, que foi tão corajoso. Em uma tarde particularmente ensolarada, enquanto Ana descansava, José apareceu no hospital para uma visita. Seu rosto queimado de sol abriu-se em um sorriso gentil ao ver Miguel desenhando sentado no corredor. Miguel sentiu seu coração apertar, e se o dono quisesse levar o cavalo para longe, como se lesse seus pensamentos, José continuou. Não oficialmente, José respondeu com um sorriso significativo. E sabe de uma coisa? Ele não para de relinchar olhando para a estrada que leva até aqui. Acho que está sentindo sua falta. O rosto do menino se iluminou como um sol. Em minutos, estava no banco do passageiro da picape de José, seu corpo pequeno mal contendo a excitação enquanto percorriam a estrada rural.
O cavalo branco, seu pelo agora limpo e brilhante sob o sol da tarde, ergueu a cabeça no momento em que a picape se aproximou. Suas orelhas se moveram para frente e um relincho alegre cortou o ar. O cavalo encontrou Miguel no meio do caminho, abaixando sua cabeça nobre para permitir que o menino o abraçasse. O reencontro entre os dois era uma cena que parecia saída de um conto de fadas. A pureza do amor entre uma criança e um animal que havia se tornado seu protetor. José se aproximou lentamente, carregando algo em suas mãos. Miguel, tenho uma proposta para você e sua mãe. Minha fazenda é grande demais só para mim, José começou, seu rosto marcado pelo sol, abrindo-se em um sorriso gentil. E tem uma casa de caseiro vazia aqui perto do pasto. O que você acha de você e sua mãe virem morar aqui? Ela poderia me ajudar com a administração da fazenda. Sempre precisei de alguém com jeito para papelada. E você... Bem, você poderia cuidar deste amigão aqui. Miguel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos saltavam entre José e o cavalo, que parecia estar acompanhando a conversa com igual interesse, suas orelhas movendo-se atentamente. José assentiu, seus olhos bondosos brilhando sob o sol da tarde. Claro que sua mãe precisa concordar, mas sim, vocês teriam uma casa só de vocês aqui, com muito espaço e segurança. E este amigão aqui... Ele fez um carinho no pescoço do cavalo. Bem, acho que ele já escolheu seu dono. Como que para confirmar as palavras de José, o cavalo baixou sua cabeça e cutucou gentilmente o ombro de Miguel, fazendo o menino rir pela primeira vez em dias. O som de sua risada infantil ecoou pelos campos, puro e cristalino, como água de nascente. A escola rural fica a apenas 10 minutos daqui, José explicou. Eu mesmo posso levar você todas as manhãs, já que passo por lá quando vou à cidade. E nas tardes, ele sorriu significativamente. Você teria todo o tempo do mundo para cavalgar com seu amigo. Posso mostrar a casa para você? José ofereceu. Está um pouco empoeirada por dentro, mas nada que uma boa limpeza não resolva. Os três, homem, menino e cavalo, caminharam juntos pela propriedade. A casa de caseiro era maior do que Miguel imaginava, pintada de um amarelo suave que brilhava sob a luz do sol. Tinha uma varanda espaçosa na frente, com velhas cadeiras de balanço que rangiam suavemente com a brisa. Miguel correu até a janela, seus olhos brilhando ao ver a extensão de campo verde que se desdobrava à sua frente. O cavalo, que os seguia pacientemente, colocou sua cabeça através da janela aberta, fazendo o menino rir novamente. Miguel assentiu animadamente. Ela adora flores, sempre cuida das que tem lá em casa, mesmo quando está muito cansada. José se agachou para ficar na altura do menino. Miguel, a cidade não fica tão longe daqui, e com o dinheiro que sua mãe vai ganhar trabalhando comigo, mais o que ela vai receber do processo contra Roberto, vocês não vão ter problemas com seu tratamento. E sabe de uma coisa? José continuou, um sorriso brincando em seus lábios. Dizem que o ar do campo faz bem para a saúde, e tenho certado que cavalgar com este amigão aqui vai te fazer muito bem. Miguel abraçou o pescoço do cavalo novamente, sentindo o calor reconfortante de seu pelo macio. Era estranho como, em apenas alguns dias, este animal tinha se tornado tão importante em sua vida. Era como se eles estivessem destinados a se encontrar, como nas histórias que sua mãe costumava ler para ele antes de dormir. Miguel deu um último abraço apertado no cavalo antes de seguir José de volta à picape. Enquanto se afastavam, ele observou pelo espelho retrovisor a figura majestosa de seu amigo, ainda parado próximo à casa amarela, como se já estivesse guardando seu futuro lar. Miguel ficou em silêncio por um momento, relembrando tudo o que havia acontecido nos últimos dias, como o cavalo branco havia aparecido exatamente quando ele mais precisava, como um verdadeiro guardião.
Mãe! Miguel correu para abraçá-la, transbordando de entusiasmo. Você não vai acreditar. A gente foi ver o cavalo e tem uma casa amarela linda e dá para ver o nascer do sol e tem um jardim para você plantar flores e... José se aproximou da cama do hospital, seu chapéu nas mãos. Com calma e gentileza, explicou sua proposta para Ana, o trabalho na administração da fazenda, a casa de caseiro, a proximidade com a escola rural e, é claro, o cavalo branco que havia se tornado tão especial para Miguel. José, ela começou, sua voz embargada, isso é mais do que generosidade, é como um milagre. Por favor, mãe, Miguel implorou, seus olhos grandes, cheios de esperança. Eu prometo que vou me comportar e estudar muito e ajudar com tudo. Já pensei nisso, José interveio. A cidade fica a menos de meia hora da fazenda. Posso levar vocês sempre que precisarem. E com um salário fixo, mais os benefícios do processo contra Roberto, o tratamento não será problema. Desculpem interromper, o médico sorriu, mas não pude deixar de ouvir parte da conversa, e se me permitem opinar, acho que seria excelente para ambos. O quê? Miguel perguntou, franzindo o nariz para a palavra difícil. Exatamente, Dr. Paulo confirmou. E pelo que ouvi sobre esse cavalo especial, vocês já têm uma conexão incrível. Isso é muito importante para o sucesso do tratamento. Todos os olhares se voltaram para o menino, que de repente ficou tímido. Então, isso quer dizer que a gente vai? Miguel perguntou esperançoso, sua voz abafada no abraço da mãe. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi como um raio de sol, atravessando nuvens de tempestade. José aplaudia discretamente, enquanto o médico e a enfermeira trocavam sorrisos emocionados. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Enquanto Ana completava sua recuperação no hospital, José e alguns funcionários da fazenda se dedicaram a reformar a Casa Amarela. Paredes foram pintadas, janelas consertadas, e o jardim abandonado ganhou nova vida, com canteiros preparados para receber as flores que Ana tanto amava. Miguel dividia seu tempo entre visitas à mãe no hospital e idas à fazenda para ver Anjo. O cavalo branco parecia entender perfeitamente a situação, sempre esperando pacientemente próximo à Casa Amarela nos horários em que José costumava trazer o menino. É sua, José explicou sorrindo ao ver os olhos do menino brilharem. Mandei fazer especialmente para você. Assim que sua mãe autorizar, vou te ensinar a montar direito. Anjo permaneceu perfeitamente imóvel, enquanto José ajustava a sela em seu dorso e ajudava Miguel a subir. O menino segurou as rédeas com mãos trêmulas de excitação, sentindo-se ao mesmo tempo assustado e maravilhado com a altura. O cavalo caminhava com ainda mais cuidado que o normal, como se entendesse que carregava uma carga preciosa. Suas orelhas se moviam para trás ocasionalmente, atentas aos sons de deleite que Miguel fazia. É um caso sólido, o promotor garantiu. As provas são irrefutáveis, mesmo com os documentos danificados pela chuva. E agora que outros funcionários começaram a falar... E quanto à pensão para Miguel, ela perguntou, sua voz firme. Não quero nada além do que é direito dele. O promotor sorriu com admiração. Você é uma mulher forte, Ana, e está criando um filho extraordinário. Um comboio de carros seguiu pela estrada rural, carregando móveis, caixas e toda a vida que Ana e Miguel haviam construído até ali. No banco de trás do carro de José, Miguel mal conseguia se conter de ansiedade. Tenho certeza que sim, Ana respondeu, apertando a mão do filho. Ela própria sentia uma emoção difícil de conter. Depois de tantos anos de luta, depois de todo o medo e incerteza, finalmente estavam a caminho de um verdadeiro lar. Olha, mãe, Miguel gritou entusiasmado. Ele sabia que a gente estava chegando. Ela ficou parada por um momento,
absorvendo a cena à sua frente. A casa amarela com sua varanda acolhedora, o jardim preparado esperando por suas flores, os campos verdes se estendendo até o horizonte e, é claro, seu filho abraçado ao pescoço de Anjo, ambos parecendo irradiar pura felicidade. 6 meses se passaram desde a mudança para a casa amarela. O jardim que antes estava abandonado agora transbordava de cores, rosas, margaridas, girassóis e uma infinidade de outras flores que Ana cultivava com amor nas primeiras horas da manhã, antes de começar seu trabalho na administração da fazenda. Miguel havia se adaptado perfeitamente à vida no campo. Todas as manhãs, acordava cedo para dar uma maçã para Anjo antes de José levá-lo à escola rural. Suas notas eram excelentes e os professores não cansavam de elogiar sua maturidade e dedicação. Mas era nas tardes, depois da escola, que sua verdadeira felicidade se revelava. Sob a supervisão cuidadosa de José, Miguel aprendera a montar como um verdadeiro cavaleiro. A sela pequena que ganhara no primeiro dia agora era usada com confiança e habilidade. Anjo, sempre atento e protetor, parecia saber exatamente como se mover para manter seu jovem cavaleiro seguro. Ana observava da varanda, seu coração transbordando de alegria. O Dr. Paulo estava certo. A equitação havia feito maravilhas pela saúde de Miguel. Seus exames mostravam uma melhora significativa em seu sistema imunológico, e os episódios de doença haviam se tornado cada vez mais raros. As notícias sobre Roberto Mendes continuavam chegando, mas agora pareciam pertencer a um passado distante. Ele havia sido condenado por suas fraudes e aguardava nova sentença por tentativa de homicídio. A pensão de Miguel estava garantida em uma conta especial, guardada para seu futuro. Um anjo da guarda, Ana completou com um sorriso. Miguel sempre diz que não foi coincidência, que existem forças maiores que a gente não entende. E realmente havia algo mágico na conexão entre o menino e o cavalo. Nas manhãs de domingo, os moradores da região se acostumaram a ver uma cena peculiar. Miguel montado em Anjo, cavalgando calmamente até a pequena igreja do vilarejo, com Ana na garupa. O cavalo branco caminhava com tanto cuidado nessas ocasiões que Ana dizia ser mais confortável que qualquer carro. As estações foram passando e com elas a casa amarela foi ganhando cada vez mais vida. Ana plantou uma pequena horta nos fundos, Miguel construiu uma casa de passarinhos com a ajuda de José e Anjo ganhou um estábulo especial próximo à varanda, decorado com desenhos feitos por seu jovem dono. "Mãe, vem ver!" chamou excitado. "Tem uma marca aqui no pescoço dele, parece um desenho de asas." Naquela noite, sentados na varanda depois do jantar, mãe e filho observavam Anjo pastando tranquilamente sob o céu estrelado. A brisa suave trazia o perfume das flores do jardim, misturado com o aroma reconfortante do campo. Como se tivesse ouvido seu nome, o cavalo ergueu a cabeça e olhou na direção deles. A luz da lua fazia seu pelo branco brilhar de forma etérea, e por um momento, aquela marca em forma de asas em seu pescoço pareceu quase cintilar. Ana sorriu, embalando seu filho enquanto ele adormecia lentamente em seus braços. Lá no pasto, Anjo continuava sua vigília silenciosa, como sempre fazia. O vento sussurrava entre as árvores antigas da fazenda, contando histórias de coragem, amor e milagres que às vezes aparecem disfarçados nas formas mais inesperadas. E assim, sob o manto estrelado do céu do interior, a casa amarela guardava seus tesouros mais preciosos. Uma família reconstituída, um amor incondicional e um guardião de 4 patas que havia provado que os verdadeiros anjos podem aparecer de muitas formas diferentes.